começar a falar aqui com o microfone desligado e já ia começar pagando um mico, né? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Catarina Borges, eu sou professora de português. Faço faculdade na UERJ, estudo mestrado lá em língua portuguesa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito esse convite maravilhoso da Mariana e da Bárbara. Então, essa é uma oportunidade incrível de falar de algo que eu gosto muito, que é a redação. Um livro que eu também gostei muito quando eu li, quando eu assisti ao filme. E, principalmente, né, agora vem a cereja do bolo. O fato de estar aqui ajudando vocês nesse processo, nessa caminhada, para ingressar na melhor universidade do país. Porque assim, a UERJ é maravilhosa, fantástica. Sou suspeita para falar, né? UERJiana aqui na veia. Mari e Bárbara também acredito que nutram essa paixão muito grande pela instituição. Então, é um prazer enorme estar aqui motivando vocês, ajudando vocês nesse caminho. Bom, preparei um conteúdo muito especial para nós trabalharmos hoje, voltado para a redação. Então, aí já tô vendo já o pessoal falando que ama, né? O UERJ é o UERJ, né, gente? As outras universidades que desculpem a gente, mas o UERJ faz essa coisa, né? Ela mexe com o nosso emocional. Então, preparei um conteúdo bem bacana pra gente hoje, que vai falar um pouco a respeito do aspecto da redação, da estrutura dela e, claro, 1984. Por quê? Importantíssimo nós abordarmos o livro nessa live. Afinal de contas, a UERJ pediu essa leitura, ela colocou como uma leitura obrigatória para a prova de redação e ela tem esse hábito, né? A UERJ gosta de pedir livros nas provas dela, tanto que no primeiro exame de qualificação nós temos O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e mesmo com essa mudança que teve por conta da pandemia, a UERJ manteve também o livro da redação. Então isso deixa uma mensagem pra gente muito importante de que o livro, de que a história que está presente ali, tanto para o exame de qualificação quanto para a redação, são pontos essenciais a serem tratados na prova. Eu não sei se vocês assistiram a live que teve de debate a respeito de 1984. Quem aí assistiu, para poder ter uma noção? Ela foi bem importante para tratar a respeito do conteúdo da obra. Luísa já disse que assistiu. Júlia, beleza. Então, foi uma live muito importante para poder abordar alguns aspectos. Richard, show, gente, que bom que vocês assistiram, muito legal isso. Inclusive, alguns dos conceitos que eu vou trazer aqui foram abordados na live do professor, então eu anotei e achei que era importantíssimo a gente falar a respeito disso. E o outro ponto é essa estrutura mesmo da redação. Então, sem mais delongas, porque meus alunos sabem, tem aluno meu também aqui na live, eles sabem que eu falo muito. Eles sabem que eu falo muito, assim, eu falo, eu canto, se acostumem com esse meio jeito meio doido, mas que dá certo, que funciona, graças a Deus. E vamos seguindo aqui. Então, já começo soltando para vocês a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E aí, quero chamar a atenção de vocês para duas coisinhas que a gente tem aqui. Deixa eu colocar aqui a caneta. Dissertativo, primeiro ponto, e argumentativo, o segundo ponto. O que acontece aqui? Quando eu tenho uma estrutura de dissertação, eu tenho uma estrutura que é para expor informações a respeito de algo. Então, é um texto expositivo. É aquele em que eu vou trazer informações. Beleza, então a UERJ já entendemos uma parte. O UERJ quer o quê? Que vocês tragam informações. Só que quando ela coloca aqui, ó, argumentativo, ela traz outra mensagem pra gente, outro comando. Qual é? É que você, a partir dessas informações, você precisa argumentar. Mas, Catarina, o que é argumentar? Gente, argumentar está associado ao poder de convencimento, de persuasão. O que é isso? É quando você tem um ponto de vista a respeito de algo e você expõe esse seu ponto de vista
e tenta convencer aquele que te escuta, aquele que lê o seu texto, do que você está dizendo. Então é quando eu tento convencer uma pessoa de algo. Eu posso querer convencer essa pessoa de várias formas, por um objetivo específico. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui para vocês pegarem 100% o que é argumentação. E aí todo mundo vai lembrar de mim para sempre em relação a esse exemplo. Seu amigo ou sua amiga liga pra você te chamando pra uma festa. Não agora, né, gente? Que agora a gente tá num período de pandemia, ninguém vai chamar ninguém pra sair. Pelo amor de Deus, senão é festa clandestina. Não façam isso. Então alguém liga pra você e fala, pô, vamos pra aquela festa? Aí você diz, ah, não, cara, tô cansado, não quero sair não, muito chato, quero ficar em casa, assistir Netflix, quero maratonar minha série. Aí o seu amigo ou a sua amiga, o que ele vai te dizer? Ele quer te convencer pra você sair, não é? Ele quer uma companhia também. Ele vai dizer assim, pô, cara, vamos, o seu crush vai estar na festa. Aí você já vai balancear, poxa, a pessoa que eu gosto vai nessa festa, será que vale a pena eu ir? Mas aí você pensa, olha, vê se tá de meia, tá deitado ali, fala, ah, não vou não. Então o primeiro argumento que o seu amigo ou a sua amiga utilizou já não te convenceu. O que ele vai fazer, ou ela? Mandar mais um argumento, porque em casa ninguém quer ficar, né? Aí vai virar pra você e falar assim, pô, vai ser open bar, vamos, vai ser legal. Aí você já vai balançar mais um pouco. Pô, minha crush vai estar lá, é open bar, não vou nem precisar gastar dinheiro com bebida. Mas aí você pensa de novo, vai, tá chovendo, melhor eu ficar em casa, essa chuvinha, não vou não. Aí seu amigo vai soltar o último e mais forte argumento que ele tem pra te fazer levantar do sofá. Ele vai dizer pra você assim, pô, cara, é open food também. Aí pronto, nessa hora ele te convenceu e você disse, já tô indo tomar banho, porque eu vou com você nessa festa. Percebe que foi uma coisa gradual. Ele veio com um argumento mais fácil para te convencer. Primeiro ele veio com uma declaração inicial, um convite. Tem uma festa para ir, gostaria que você fosse comigo. Na sequência, ele traz o primeiro argumento para quê? Para te convencer a sair de casa, para te convencer a ir com ele. Esse argumento foi forte o suficiente? Não. Aí o que ele fez? Ele trouxe outro argumento para tentar te convencer. Aí você balanceou, mas você ainda não concordou com ele. Então ele vai pro último argumento, o fatality ali. Ele vai agora ou vai ou racha. E aí ele consegue te convencer finalmente a sair de casa. Trazendo isso, essa brincadeira, para a nossa escrita, é basicamente a mesma coisa. Exceto pelo fato de que a gente não vai ter de convencer o nosso examinador aqui. Aí é uma festa com a gente, né? Mas, de forma implícita, o que a gente precisa fazer? A partir do tema que ele oferece na prova. Mostrar o quanto de conhecimento que tem, pra quê? Pra ele ver assim, pô, esse cara ou essa menina que merece essa vaga, esse vestibulando, né? Porque ele não vai saber se é menino, se é menina. Esse vestibulando aqui merece essa vaga. Então, pô, olha essa redação que maravilhosa, merece um 10. Vou dar um 10 aqui porque é um estudante que demonstra habilidade para conseguir acompanhar o ritmo dos textos de uma faculdade, a parte de interpretação de texto. Então é isso que a redação quer verificar no vestibular. E principalmente na UERJ. Por quê? Ela quer saber se você consegue questionar a partir de algum ponto de vista, a partir da pergunta-tema. E é por isso que a UERJ traz pergunta-tema. Porque ela quer que você questione aquilo, ela quer que você debata a respeito daquilo. Diferentemente do Enem, que geralmente já traz uma pergunta para te induzir a uma linha de raciocínio. A UERJ não. Ela inclusive possibilita que você adote posicionamentos divergentes, posicionamento, por exemplo, contrários até mesmo aos direitos humanos. Coisa que no Enem a gente não vê. Agora, tem um detalhe, você pode ser contra os direitos humanos, você pode ser contra uma série de coisas na sua redação, desde que você embase essa sua argumentação, desde que você traga uma fonte confiável, para quê? Para convencer aquele examinador, ou não necessariamente convencê-los, mas mostrar que o seu argumento tem um fundamento, e esse é outro ponto muito importante. Ele tem um fundamento, ele tem uma lógica, ele está amparado pela ciência. Isso, ainda mais hoje em dia, galera, que nós estamos vivendo, né, numa era negacionista.
Então é muito importante que vocês se amparem na ciência. Vocês querem entrar numa universidade, vocês precisam utilizar o quê? O conhecimento científico, o conhecimento de estudo e não o achismo. Show? Se vocês tiverem alguma dúvida, já pode até colocar aí no chat, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada, respondo vocês, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o exemplo de um parágrafo em que esse convencimento ele é utilizado. Vamos ver aqui. A violência é uma conduta aprendida e nossa cultura é uma eficiente professora. Então ele fez uma afirmação. A violência é uma conduta aprendida e nossa cultura é uma eficiente professora. Beleza. Essa aqui foi a afirmação inicial. Então ele está dizendo que a nossa conduta, enquanto indivíduos que participam de uma sociedade, acaba funcionando como uma professora para quê? Para fazer com que a violência cresça, para fazer com que a violência se desenvolva. Ele fez essa afirmação. Aí eu vou dizer assim, como assim? Por que ele está dizendo isso? Eu preciso entender. Como assim ele está dizendo que a violência é uma conduta aprendida, que a nossa cultura funciona como uma professora para esse aumento da violência? Eu quero entender por que ele fez essa afirmação. E aí, o que esse autor aqui faz? Um dado aterrador: em mais de 15% dos vídeos musicais dirigidos a crianças e adolescentes aparecem imagens de crianças armadas. Então aqui, ó, o que ele fez para comprovar a respeito do que ele disse? Da nossa cultura ser uma eficiente professora para que essa violência se desenvolva. Ele trouxe isso aqui. Um dado aterrador: em mais de 15% dos vídeos musicais dirigidos a crianças e adolescentes aparecem crianças armadas. As cenas violentas que a criança vê na televisão legitimam a violência do entorno. Isso aqui foi escrito pelo José Antônio Marina. Então, ele trouxe um dado, ele trouxe algo específico para comprovar aquilo que ele disse. Aqui era até para ter a fonte, só que a fonte ficou em outros parágrafos, tá? Eu trouxe só esse trecho para mostrar para vocês que há uma afirmação e na sequência há uma explicação para essa afirmação. Isso aqui seria um argumento de dado. Então é outro tipo de fonte que vocês podem utilizar. Quando o professor diz para vocês, para vocês utilizarem argumentos de autoridade, para vocês apresentarem dados científicos, é exatamente isso. É falar e comprovar o que você leu que te fez chegar àquela conclusão. Sem isso, a argumentação ela fica muito frágil. Entende? A argumentação precisa ser robusta, precisa ser sólida. E o que torna uma argumentação sólida? O repertório que vocês vão utilizar para isso. Beleza? Bom, e aí dentro dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo, o que a gente vai ter? Uma estrutura fixa, que é a introdução. Opa, eu e a caneta já começamos aqui uma briga, né? Ó, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que vai acontecer aqui, gente? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto dissertativo argumentativo, ele vai seguir esse caminho. Então, ele precisa respeitar o parágrafo introdutório. E o que é esse parágrafo introdutório, Catarina? É um momento crucial da redação. Por quê? Ali você vai apresentar a sua tese. Se nós estamos falando de um texto que é dissertativo argumentativo, significa que você, além de expor informações, precisa defender um ponto de vista. E aí, isso nós vamos chamar de tese. Então, bota uma coisa aí já na cabeça, ó. Que eu tenho certeza que vocês já estão cansados de saber isso aqui. Tese é diferente de tema, ok? A tese é o ponto de vista de vocês. É aquilo que vocês vão defender acerca da pergunta-tema que a banca fez. Então, na introdução, é o momento de fazer isso. É o momento de apresentar o ponto de vista. E, gente, para qualquer texto de vestibular, de prova de concurso, que seja uma dissertação argumentativa,
deixem sempre a tese bem exposta, bem clara. Para quê? Para o examinador não ter dúvidas a respeito do que você vai defender, a respeito do seu ponto de vista em relação àquela pergunta que ele fez lá em cima. Não adianta vocês quererem deixar uma introdução linda, maravilhosa, se vocês esquecerem de apresentar a tese de vocês ou se ela não for clara. Professora, como que eu faço para deixar minha tese bem clara? Olha só, uma dica, um conselho que eu dou, uma sugestão é: pegou a proposta tema, nela você vai encontrar 3 ou 4 palavras-chave. E aí você grifa essas palavras. Por quê? Elas são essenciais, primeiro, para você conseguir compreender o que a banca quer que você escreva. E segundo, para que você não se perca na hora de fazer a sua tese. Então, é permitido que você até faça uma paráfrase a respeito de 2 daquelas palavras-chave. Para quê? Para elas estarem presentes ali na sua introdução, mostrando: ó, examinador, tá aqui, ó, eu cumpri a apresentação da minha tese, não estou tangenciando o tema, tá aqui direitinho, eu fiz isso. Então, para vocês não se perderem, façam isso. Pegou a proposta tema? Encontra as 3 palavras-chave ali mais fortes, aquelas palavras que deixam claro a respeito do que a banca quer ver no seu texto. Combinado? Vocês vão passar a fazer isso? Marca ali, palavra-chave da proposta tema e desenvolve essas palavras na sua tese. Ah, eu vou copiar até. Pelo amor de Deus, não copie o tema, gente. Por favor, não faz isso, não. Não é para você copiar o tema. É para você utilizar aquela palavra ali que é mais forte, aquela palavra que está demonstrando a respeito do que você precisa dizer. Não copia o tema, por favor, não faça isso. E aí, quando eu digo aqui para vocês, contextualização. Isso aqui seria tipo uma estrutura, né, da introdução. Contextualização, apresentação da tese e argumentos. Lógico que isso aqui vocês vão colocar os conectivos, eles são essenciais também para um bom texto, porque eles vão fazer ligações que vão trazer sentido para as frases. Não vão ser apenas frases, uma colada na outra, não. Essas frases vão produzir sentido. É como se fosse o texto, ele é exatamente isso que eu vou dizer para vocês aqui agora. Não exatamente, né, que eu estou criando uma metáfora. É como se você estivesse fazendo uma colcha de crochê. Quando você monta ali o crochê, eu não sou especialista em crochê não. Se tiver alguém aqui que seja, pode até confirmar aí, professora, é assim mesmo. Quando você vai fazendo, você vai ligando uma linha na outra, de alguma forma que vai, ao final, produzir algo enorme, uma colcha, algo bem grande. Mas antes de você chegar nesse produto final, você tem que cumprir pequenas etapas. E quais são essas pequenas etapas? São essas frases. E como que elas vão ficar ligadas uma outra para produzir sentido? Com esses conectivos. Eles vão trazer a ideia de adversidade, de adição, de concessão, de tempo, um montão de coisa que vocês podem utilizar ali, de causa, consequência, e é isso que vai fazer a argumentação também ficar ainda melhor. Principalmente quando vocês utilizarem conjunções subordinativas concessivas e as conjunções coordenativas adversativas, que são aquelas mais, entretanto, todavia, porque elas vão trazer aquele embate na hora do texto. Bom, desenvolvimento é o tópico frasal e a argumentação. O que é esse tópico frasal aqui, Catarina? Esse tópico frasal é a declaração que vocês vão fazer. Toda frase, ela precisa, aliás, toda estrutura de parágrafo, ela vai ser desenvolvida a partir de um tópico frasal, que é uma declaração, e depois dessa declaração, o que vocês fazem? Vocês explicam. Aí vocês podem fazer comparações são excelentes. Comparações, faz alusão histórica e conflita com o presente. Esse também é um ponto bem interessante. E é nesse momento que a obra vai entrar com força na redação de vocês. Já vou falar disso daqui a pouquinho. E o que vai ser essa conclusão da UERJ? A conclusão da UERJ é uma reflexão a respeito do que foi dito. Reflexão totalmente diferente do Enem. Por quê? O Enem, que é aquela
eu ia falar aqui, ó, uma meleca de propostas de intervenção. Que eu acho um absurdo a prova de redação exigir do aluno uma proposta de intervenção. Nem o governo consegue resolver o problema. Aí o Enem vai lá e joga nas costas do pobre coitado do vestibulando uma proposta de intervenção que tem que ter tudo, né? Daqui a pouco eles vão pedir até para vocês colocarem um e-mail do órgão responsável para quem eles têm que enviar aquela proposta para tentar resolver o problema. Porque, assim, sinceramente, olha, é um ranço do Enem. É o ranço. Então, a conclusão na UERJ, ela pede uma reflexão. É isso aí. Eu boto o dedo na ferida do Enem. É essa conclusão reflexiva. Ela vai querer que você analise tudo aquilo que você disse na sua redação, principalmente a sua tese, e ao final deixa aquela reflexão bem pontual. E ó, um segredo. Sempre falo isso para os meus alunos. Nesse aspecto, nesse parágrafo, a ironia é uma excelente figura de linguagem. Claro que, sabendo utilizar, gente, a língua tem recursos maravilhosos que vocês podem utilizar na redação e que vão deixar o seu texto autoral. A UERJ quer um texto autoral, ela não quer esses modelos que vocês encontram por aí. Ela quer que vocês demonstrem que sabem fazer um texto dissertativo argumentativo. E o examinador sabe quando é modelo e sabe quando é autoral, tá? Essa reflexão, ela pode ser um pouquinho ácida. É aquela reflexão que vai colocar o dedo na ferida da pergunta polêmica que a banca fez. Porque não tenham dúvidas, a UERJ já deixou isso até no edital de redação. Uma pergunta polêmica. Podem esperar que vai ser uma pergunta bem polêmica mesmo. Vindo da UERJ, não espero menos do que isso. Então façam essa reflexão partindo do que vocês disseram e questionando a realidade. E questionando por que não é dessa forma. Beleza? E aí, gente, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tô falando muito rápido, tô falando num nível legal. Comentem aí pra eu saber que tá tudo certinho. Bom, Professora, pode falar, Marcelo. Pode falar, gente. licença. Eu queria saber, porque a minha maior dificuldade é justamente diferenciar a redação da UERJ da redação do Enem. A senhora falou do último parágrafo, das diferenças. Nos 3 primeiros parágrafos, eu poderia fazer daquele mesmo estilo que eu faço no Enem, ou também ele teria alguma diferença? O ideal, Marcelo, é que você faça diferente sim. Mas como assim, professora, fazer diferente? O que acontece? Tem até isso que eu tô falando não é da minha cabeça, não é tipo fonte, vozes da cabeça da Catarina. Pelo amor de Deus, não é. Tá lá no site Revista do Vestibular UERJ, Revista UERJ. O professor Gustavo Bernardo, ele até é o professor que participou da palestra que teve do 1984. Ele fez um texto explicando a redação da UERJ. E aí, ele coloca o dedo na ferida de alguns excessos. Por exemplo, quando o aluno apenas cita o Bauman, por exemplo. Acho até que é o Bauman que ele utiliza lá no comentário dele no texto. O aluno nem leu a obra, o aluno não tem propriedade a respeito daquilo, mas ele cita. É como se fosse para cumprir requisito, sabe? Ele faz aquela citação para cumprir o requisito, mas ele não sabe nem do que ele está falando. É exatamente isso. E quando você pega essas coisas, esses elementos que são próprios da redação do Enem, fazer uma citação do jornal. Segundo o G1, e aí no seu segundo parágrafo você também traz outra notícia do G1, por exemplo. O texto, ele fica com uma cara diferente do que a UERJ está esperando. E aí, como é que você pode modificar isso? Utilizando, em momentos específicos, a primeira pessoa do discurso, ou seja, o eu, a sua voz. Isso é um ponto que a UERJ gosta que vocês façam, mas não é utilizar na redação inteira. Eu penso que, não. Em pontos estratégicos, vocês deixarem ali o pensamento de vocês de forma clara. E é por isso que na UERJ não é muito interessante vocês utilizarem o verbo na primeira pessoa do plural. Acreditamos, pensamos, devemos. Evita isso, porque você acaba tornando até o texto um pouco impessoal, porque você insere quem está lendo o seu texto naquilo ali que você disse. Então evita essa parte e coloca a sua voz ali. Esse já é um ponto diferencial do Enem. O segundo ponto seriam essas citações vagas, que é muito recorrente na prova do Enem e na prova da UERJ. Não é.
E o terceiro ponto seria essa parte da conclusão, de não ter uma proposta de intervenção. Consegui te responder, Marcelo? Ou ainda ficou um pouco de dúvida? Não, deu pra entender. Nesse último parágrafo, então, eu faria uma conclusão normal sem a proposta de intervenção. Isso, é uma conclusão reflexiva. E se você puder ainda ser um pouquinho ácido, irônico em relação à pergunta-tema, melhor ainda. Se vocês virem, até em um dos vídeos que eu gravei, comentando a redação de 3 alunos aprovados no vestibular de medicina da UERJ, todas as conclusões, elas são assim. E tem uma que foi até que mais me marcou, eu falo isso no vídeo, que é de título Cativeiro. O aluno faz uma conclusão muito legal, ele retoma o título dele, ou seja, um texto cíclico que retoma o título, e ele ainda faz uma brincadeira com o título da obra que foi obrigatória, que foi Vidas Secas. Então, assim, é esse tipo de ironia, de acidez, que é bacana você utilizar na sua conclusão, porque isso provoca, faz uma conclusão provocativa, porque a provocação não deixa de ser uma reflexão também, né? Professora, posso tirar uma dúvida? Pode, lógico, Camila. Então, eu posso misturar as vozes, ou seja, em algum momento eu colocar percebe-se, em outro eu colocar visualizo, é Com permitido certeza. isso? Pode. Isso é o ideal que você faça, tá? Que é você utilizar em pessoalidade, percebe-se, nota-se, essa parte mais impessoal, e em algum momento específico você vai lá e deixa a sua voz ali no texto. Por que eu digo em algum momento específico? Porque, por favor, gente, não vai escrevendo o texto inteiro em primeira pessoa, porque senão vai ficar parecendo até um diário. Não façam isso, tá? É em determinados momentos, para deixar ali bem claro que você está se posicionando e é você que acredita naquilo, tá? E Camila, em relação a isso que você me perguntou, é bem bacana quando vocês fazem isso. Quando vocês colocam ali o ponto de vista de vocês em primeira pessoa. Fica bem legal. Só evitem, como eu disse, o uso da primeira pessoa do plural. O professor até criticou isso na live. Não sei se vocês chegaram a ver até o final, ele critica. Ele diz que quando o estudante ele fala em primeira pessoa do plural, ele acaba às vezes até errando a concordância, porque muitas das vezes ele nem concorda com aquilo que ele está dizendo. Então o próprio professor deixou uma crítica. Eu sempre gosto de mencionar isso, porque é para vocês terem um norte também, que não é só algo que a professora aqui está dizendo, mas que alguém que é de lá, da banca de correção, fala também. Então eu sempre tento alinhar o meu discurso com a banca que vocês vão fazer a prova. Ok, muito obrigada. Nada, Camila. Se tiver mais dúvida aí, pode mandar, tá, gente? Aqui estou eu metendo o malho no Enem, como eu sempre gosto de fazer. Eu trouxe uma redação, olha que coisa, né, do Enem. Pois é, por quê? Calma aí, gente, eu tenho uma explicação muito boa do motivo de ter trazido isso aqui. Primeiro, porque ele cita brilhantemente 1984. E segundo, porque essa introdução, ela não tem uma cara totalmente de Enem. Ela tem uma pegada UERJ. Aliás, ela tem cara de Enem e tem cara de UERJ também. Ela tem uma pegada crítica, ela tem uma pegada reflexiva e trouxe 1984 muito bem elencado. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Quero mostrar, quero trazer o exemplo de uma introdução, já que a gente falou tanto disso, né? A contextualização dessa redação foi 1984. Então ele vem. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda a forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Olha só, o que ele fez aqui? Ele trouxe a contextualização e já explicou esse livro, já explicou a contextualização dele. Agora vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos ver o link que ele vai fazer dessa citação de 1984 com a proposta de redação que a banca trouxe. Ó, o conectivo que eu falei para vocês. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Então aqui, ó, ele continuou explicando por que ele trouxe 1984.
E quando ele faz esse segundo parágrafo aqui, aliás, perdão, esse segundo período, ele acaba trazendo até mais informação a respeito de 1984. Então, deixa a introdução ainda mais enriquecida. Professor, é obrigatório fazer dessa forma? Não existe receita de bolo, gente. Gosto de falar isso para vocês. Não existe receita de bolo. Esqueçam essa ideia de modelo, principalmente para o UERJ, tá? Façam como vocês se sentem confortáveis e como o professor de correção de vocês foi trilhando o trajeto, respeitando a individualidade de vocês em cada texto, tá? E ficou muito bacana o que ele fez aqui. Ó, fora da ficção, isso aqui eu sempre bato na tecla para os meus alunos. Fora da ficção. Esse fora da ficção, ou às vezes quando vocês colocam até de outra forma, mas apontando que vocês estão saindo do diálogo da obra, do livro, do repertório, para a realidade é essencial, tá? Para vocês fazerem uma ponte. Sabe quando vocês estão assistindo novela e filme, que vai cortar de uma cena para outra, e às vezes essa cena, a novela está sendo gravada lá em São Paulo, mas tem um elenco que está no Rio. Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que tem uma transição de São Paulo para o Rio, ou de outro país, sei lá, enfim, eles sempre, quando vão fazer esse corte, eles mostram a cidade do Rio de Janeiro, mostram alguma coisa que aponta essa mudança de local. Em filme, isso também acontece. Por quê? Para situar o leitor, nesse caso, para situar o telespectador, de que houve uma transição de um ponto para o outro. Na redação, essa transição também é necessária, porque você está falando de um contexto, de algo ficcional, de uma obra da ficção. E de repente você entra com a realidade assim de cara, você dá um susto em quem tá lendo. Não pode assustar, tem que ir com calma, tem que ir devagarinho. E aí é o que você faz quando traz esses fora da ficção, saindo do contexto ficcional, partindo para a realidade. Quando vocês fazem esse link, vocês estão demonstrando um caminho de que percorreu determinado ponto e agora vai para outro ponto, outra cena. Então, fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético no século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha social. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele bota esse fora da ficção para trazer a tese. Fora da ficção, é fato que a realidade pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram, e aí são os argumentos: restrição de informações disponíveis e influência comportamental do público. Dois argumentos que ele vai ter que seguir essa ordem quando for apresentar os parágrafos de desenvolvimento 1 e 2. Eu não trouxe o restante deste texto. Por quê? Porque não cabia aqui, porque aí, foi como eu disse para vocês, a introdução foi perfeita, dava para aproveitar bastante coisa aqui pra gente falar para o UERJ. Mas o desenvolvimento, ele acabou trazendo Bauman, trazendo umas coisas que já não se aplicaria tanto pro que a gente vai debater aqui. E ele não citou mais o 1984. Então, deixamos isso para depois. Uma coisa importante na redação da UERJ, que eu até agora não falei com vocês, mas vou aproveitar o momento, é o título, tá? É o título. O título, na redação da UERJ, ele é obrigatório. Então, se você esquece, você já vai perder ponto. Tenta fazer um título criativo, beleza? Por que eu digo isso? Um título criativo. Se você coloca um título mais do mesmo, não vai funcionar. Quer ver um exemplo? Teve uma vez que a UERJ trouxe como tema, só não vou lembrar o ano, não sei se foi 2012, 2013, Cidade Maravilhosa. Falava do Rio de Janeiro. Então, era um bom exemplo de título que não deve ser feito. Sabe qual é? Cidade Maravilhosa para quem? Uma vez conversando em aula com o professor, ele comentou a respeito disso, comentou a respeito desse tema de redação e desse título, que choveu o mesmo título, Cidade Maravilhosa para quem? Porque é algo muito óbvio. Então, no título da redação de vocês, tentem fugir desse ponto óbvio, tá? E só mais um detalhe, o professor que comentou isso, à época ele corrigia redação da UERJ, então foi por isso que ele trouxe essa informação
para quando no momento que a gente estava tendo aula com ele, tá? É só um conselho para vocês, fujam do óbvio. Continuando, então, esses aqui são os argumentos que ele trouxe. Professora, posso fazer outra pergunta? Claro, Camila, sempre. Eu adoro quando vocês interagem comigo, tá, gente? Que eu falo muito. Vou aproveitar e vou beber água. Ok, então, a respeito do título, por exemplo, ele tem que ser uma palavra que já contenha no meu texto. Por exemplo, eu escrevi controle social, aí eu posso, em algum momento, aí eu dei esse título, ou não, eu posso colocar uma palavra que eu não usei no meu texto, mas que eu considerei criativa, e a coloquei como título. Eu posso usar uma palavra que não está no meu texto, mas tem a Então, ver. Camila, olha só. O que vai acontecer? Dependendo da palavra que você usar, você pode causar uma curiosidade. Quando o examinador pegar o seu texto, ele vai ficar curioso. Nossa, que título interessante. O que ele vai esperar? Se esse título for muito diferente, muito criativo, ele vai esperar encontrar no seu texto uma explicação para esse título. E se essa explicação não chegar, pode acabar complicando um pouquinho para você. Por quê? Porque você trouxe um título que não foi explicado, um título que não deu para entender. Então, tenha sempre isso em mente. Dependendo do título que você for trazer, você vai precisar ter uma linhazinha ali, um período para explicá-lo. Agora, se for um título mais óbvio, talvez você não precise de um momento para explicar esse título, tá? O ideal é quando vocês até fazem isso na conclusão. Vocês trazem um título criativo, um título inovador, e aí lá na conclusão vocês justificam aquele título. Nossa, aí vocês encerram com chave de ouro. Fica muito bacana. Ok, obrigada. Nada, Camila. Ó, agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo de desenvolvimento. Esse aqui foi de uma redação da FUVEST, uma redação nota máxima da FUVEST. Trouxe a FUVEST porque é o tipo de redação diferente do Enem, então o aluno também pode se posicionar nessa redação. E o mais legal disso tudo é que a FUVEST disponibiliza redações pra gente, as melhores redações. Então facilita pra gente poder apresentar para vocês textos bem construídos. Vamos lá. Como uma vez disse José Saramago, de fingimentos de verdade e de verdade de fingimentos se fazem, pois, as histórias. O que ela fez aqui, ó? Esse aqui foi a forma como ela iniciou esse desenvolvimento. O que ela fez? Ela já trouxe o repertório dela. A frase do José Saramago. E agora, o que ela vai trazer pra gente, ó? O escritor evocava, em uma frase curta e simples, um tema bastante amplo, qual seja o das fronteiras que separam ficção e realidade, se é que elas existem. Aqui nessa conclusão, aqui nesse desenvolvimento, então, ela trouxe o repertório dela e, na sequência, o que ela fez? Justificou o porquê que ela trouxe essa frase, porque que ela escolheu esse repertório. Isso aqui é para mostrar para vocês que vocês podem começar direto assim, com o exemplo de uma frase, fazendo uma alusão. Vocês não precisam necessariamente começar com ademais, né? Ainda mais se for o segundo parágrafo de desenvolvimento, então, por favor, tenham sempre assim, tentem ser criativos para iniciar aquele parágrafo. Agora, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, não comecem como se vocês já tivessem falado do tema, pelo simples fato de na introdução vocês mencionarem, pincelarem alguma coisa. Por quê? A introdução tá ali só para dizer, ó, vou falar disso, essa é minha tese, esses dois aqui são os meus argumentos. Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento é como se fosse ali um quadro em branco. Você vai começar a explicar aquela história. Então, não comece já dizendo, como se você tivesse falado bastante a respeito daquilo. Começa do zero, beleza? Aí agora, exemplo de conclusão. Portanto, essa conclusão aqui que eu trouxe foi de uma redação nota máxima na prova da UERJ também. Essa redação foi comentada nesse vídeo que eu falei com vocês. Portanto, a incompetência do poder público e a compactuação do corpo social fomentam
O lastimável, olha só, quando vocês utilizam isso aqui, assim, ó, lastimável, infelizmente, tudo isso já deixa claro o que vocês sentem em relação ao que vocês estão abordando. Então já é uma forma de apresentar o ponto de vista de vocês. O lastimável quadro de inferiorização de milhares de brasileiros. Nesse sentido, torna-se, indubitavelmente necessário o rompimento dessas práticas tóxicas e nocivas ao coletivo nacional, oriundas não só do Estado, mas também de pessoas que naturalizam e reproduzem o passado histórico, visando ao convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Então, o que foi feito aqui, ó? A aluna ou aluno trouxe essa reflexão e coloca o dedo ali na ferida, ó. Lastimável, fomenta um lastimável quadro de inferiorização. Nesse sentido, torna-se indubitavelmente necessário. O que é necessário? O rompimento dessas práticas tóxicas, outro vocábulo utilizado para enfatizar o quanto ela se enoja a respeito daquilo. Qual foi o tema, gente? Deixa eu só situar vocês. Esse aqui foi a respeito da obra Vidas Secas. Então, perguntava por que alguns indivíduos na nossa sociedade, eles se sentiam como o Fabiano. O Fabiano é o personagem de Vidas Secas, o personagem principal, que sofre, ele se sente excluído, à margem da sociedade. Ele se sente totalmente de fora. E também, né, ele não tem acesso a nada, ele não tem nenhum direito, ele não vive com dignidade. E aí a banca perguntou, o que faz com que algumas pessoas da nossa sociedade se sintam assim, excluídas, fora sem ter o mínimo de dignidade, fora da sociedade, né? Porque o que é feito com esses indivíduos é exatamente isso, eles são excluídos, eles vivem à margem. Então essa era a pergunta da banca. E aí quando ela traz aqui, ó, o rompimento dessas práticas tóxicas, ela está enfatizando, ela está sendo incisiva em relação ao que ela sente e nocivas ao coletivo nacional. E essas práticas, elas são oriundas, não é só do Estado não, mas também das pessoas. Olha só, ela aponta o dedo na ferida mesmo. Não é só o Estado que faz com que essas pessoas se sintam à margem da sociedade não, tá? Existem pessoas que reproduzem esse passado histórico de quê? Um passado histórico de preconceito, de exclusão, de disseminação de ódio. Foi isso que foi feito aqui. Tá? E aí justifica o final. Com qual objetivo? Visando ao convívio harmônico, ético e justo a todos os seres humanos. Então essa foi um exemplo de conclusão, como vocês podem ver, bem reflexiva, demarcando o posicionamento dela por meio de alguns vocábulos chaves, lastimável, tóxico, nocivo, bem por esse caminho aí, como vocês podem ver. Bom, aí, beleza. Vimos aí a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão. Alguém tem mais alguma pergunta que se refira a isso? Não? Então vamos seguindo. Bom, e aí vem o momento do pânico. Chegou lá na hora da prova, olhou o tema, e aí dá aquele calafrio que vai na espinha da alma, o nervoso quando senta na cadeira que vai abrir a prova. Pra olhar a redação é um frio na espinha, um negócio louco. Vai na alma, né, gente? Então, primeira coisa que eu digo pra vocês nesse momento. Relaxa. Ai, professora, é muito difícil, não consigo relaxar. Mas é possível. Você vai olhar o tema da redação ainda com esse frio na espinha. Mas depois que você olhar o tema, você já vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Aí o que você faz? Dá um tempinho, bebe até um gole d'água, vai lá, olha as questões da prova, eu já falo da prova específica, mas não é prova específica, da objetiva. Vê se você consegue responder algumas questões, poucas, tá? Pra você não se empolgar e esquecer da redação. Depois que a sua adrenalina baixar, aí o que você faz? Já vou ler, Leandro. Já vou ler rapidinho. Aí depois que a sua adrenalina baixar, o que você faz? Volta lá para a proposta de redação e aí começa o seu brainstorm.
Adoro, acho que nem estou falando errado aqui, tô falando cérebro. Esqueci o nome do negócio em inglês, gente. Brainstorm. Esqueci o nome, queria falar bonito aqui, esqueci. Isso que dá, tá vendo? A professora de português tá tentando falar inglês, aí o negócio não funciona. Mas enfim, vocês entenderam. Essa tempestade de ideias que vocês vão ter. Vai vir um monte de coisa na cabeça a respeito daquele tema que vocês leram. O que vocês fazem? Já deixa preparado o escopo da redação. Eu agora criei como nome de regra do 7. Inventei essa regra do 7 hoje. Por quê? O escopo de redação já é antigo, já tinha formulado antes. Mas como são 7 elementos que vocês vão ter que preencher, eu botei como regra do 7 porque aí vocês memorizam 7 coisas. São 7 itens que eu preciso botar no meu planejamento de redação. Então vamos lá, planejamento de redação. O que vai ter nesse regra do 7? A sua tese. Qual vai ser a contextualização da sua introdução? Qual vai ser o seu argumento 1? O repertório para o desenvolvimento 1, o seu argumento 2, o repertório para o argumento 2, para o desenvolvimento 2 e qual vai ser a reflexão que você vai querer propor. Como que funciona isso aqui? Leu a proposta tema, você vai ter que se posicionar. Não dá pra ficar em cima do muro, não. Se tiver gente de Libra aqui, ó, librianos e librianas não pode ficar em cima do muro, gente. Estou brincando, tá? Pelo amor de Deus. Tem uma grande amiga minha de Libra, amo o pessoal do signo de Libra, só pra descontrair. Vai ter que definir, ou vai ser sim ou vai ser não. Agora não pode ficar em dúvida. O que você vai fazer? Sua tese. Sim, aí você define o ponto que você vai querer defender. Não, você define o ponto que você vai querer defender. Sim ou não. Professora, esse sim ou não tem que ficar na minha introdução? Não, pelo amor de Deus. Isso é só para você situar a sua mente, para fazer com que a sua mente trabalhe procurando argumentos para defender o seu sim ou para defender o seu não. Beleza? Tá. Encontrei a minha tese. Agora eu preciso ver qual é a contextualização que combina com a tese que eu quero defender. Não adianta nada você ter uma tese linda e você traz uma contextualização nada a ver. Aí já pensou, eu vou trazer uma música. Aí você traz o Parabéns da Xuxa, acabou a introdução da UERJ, já era. Então, traz uma introdução que seja bem bacana. Professora, essa introdução precisa ter um 1984? Polêmica também nessa pergunta. A meu ver, vocês podem contextualizar com 1984? Sim. Podem trazer uma cena já no início do texto. Podem começar nessa contextualização a partir de alguma cena do Winston no livro, ou então do O'Brien, da Júlia. Podem fazer isso, sem problemas, ou até mesmo trazendo alguma informação do partido. Ou vocês podem trazer uma música que tenha a ver com a pergunta-tema. Podem trazer um filme, um documentário que vocês assistiram. E aí, no decorrer disso, faz um link com a obra 1984. Mas é bacana que ela esteja ali na sua introdução. Até porque, se por acaso você esquece de citar a obra nos parágrafos de desenvolvimento, você pelo menos fez isso na introdução, então já menos mal, já é um pequeno alívio, né? Já é menos uma emoção para depois da prova. Então, fica aí esse conselho. E aí, você vai definir o seu argumento 1. Então, no argumento 1 eu vou definir questões socioeconômicas. Beleza. Qual vai ser o seu repertório para defender as questões socioeconômicas? Meu conselho, tenta trazer algum conceito de 1984 e um repertório de fora. E aí eu tô batendo muito nessa tecla com os meus alunos, vou bater aqui com vocês hoje. Os meus alunos também que estão aqui já estão cansadíssimos de ouvir isso. Traz literatura brasileira. Cara, se quer um diferencial para a prova da UERJ de redação, literatura brasileira. Aquilo ali, é ouro para colocar na redação, desde que bem empregado. E a gente tem movimentos fantásticos que podem ser atrelados, sim, à obra 1984. Dependendo do tema que a banca traz para vocês, vocês podem citar o tropicalismo, a poesia marginal, são 2 elementos que vão casar bem. Em termos de música, nós temos várias músicas bacanas. Cálice, Cálice do Gilberto Gil e do Chico Buarque. Temos Cartomante da Elis Regina. Deixa eu ver o que mais.
Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Então, temos um repertório musical muito bacana, que é desse Geraldo Vandré. Pra quem gosta de novela, se não me falha a memória, se eu não estiver enganada, essa música que abria, da abertura da novela de agora, ela foi do contexto da ditadura. Então, eu só não vou cantar aqui, porque os meus alunos já estão acostumados a cantar, coitados, eles devem estar exaustos de me ouvir cantando, mas eu não vou fazer isso com o ouvidinho de vocês. Imagina, já vão sair daqui achando, meu, essa mulher é louca, o que eu tava fazendo nessa live? Não vou poupar o ouvido de vocês, entendeu? Enfim, e aí vocês já traçaram o repertório do desenvolvimento 1. Argumento 2, o mesmo processo. E por fim, refletir. Poxa, a partir dessa tese, desse repertório que eu trouxe, o que eu quero provocar no meu leitor, no examinador? Qual é o sentimento que eu quero provocar nele de reflexão? Aí você encerra com chave de ouro. Beleza? Agora deixa eu ver aqui qual foi a pergunta que eu recebi. Deixa eu ver. Leandro. Professora, no caso dos conectivos, eu vejo redações exemplares que têm conectivos no início de cada período e outros não, só em um ou outro. O que a UERJ mais gosta ou tem algum mais certo que o outro? Então, Leandro, é uma questão de estilística, tá? É uma questão de você conseguir utilizar bem aquele conectivo. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu aconselho começar direto pelo tópico frasal. Por quê? Começar direto pelo tópico frasal, você traz ali a sua declaração, discorre a respeito dela, e aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, você traz um conectivo linkando com o que você disse, ok. Mas já no primeiro parágrafo de desenvolvimento, fica bacana trazer direto o tópico frasal. Só que, como eu disse, é a estilística. Vai conforme você está mais acostumado a fazer. Porque não adianta você querer seguir uma receita de bolo e isso te prejudicar a forma com que você traz a sua marca pessoal para aquele texto, beleza? Pensa nisso, tá? Porque aí vai ficar mais fácil. Eu particularmente acho que iniciar direto pelo tópico frasal fica mais bacana. Valeu, Leandro. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. O vídeo que você analisa textos de nota máxima tá sim, mas acho que ela já até te respondeu, tá no canal do YouTube. Depois eu vou botar meu canal pra vocês. Os primeiros parágrafos seriam bem semelhantes ao Enem. Então, Marcelo, os primeiros parágrafos seriam, então, introdução e desenvolvimento. Como a gente conversou ali, a introdução da UERJ, aquela questão da contextualização. Isso pode até ser um pouco semelhante. A diferença para a UERJ, qual é? É esse ponto que eu disse, de você ter um texto autoral e evitar aquela coisa mecânica. Gente, tem perfil de Instagram que faz propaganda de curso lá pro Enem, enfim, que traz contextualizações que eu fico assim, meu Deus, pra que isso, sabe? Tipo, quer padronizar para trazer contextualização utilizando chaves. Aí você fica assim, tem tanta outra coisa, tem tanta coisa mais legal pra você utilizar, você vai ter, sabe? Tem umas coisas mais atuais, mais bacanas. Chaves é até um exemplo, coitado do Chaves, não tô falando mal não, eu assistia. É um exemplo, assim, para mostrar para vocês como as pessoas acham que, com tudo, você pode criar um modelo para uma redação de vestibular. Então, assim, eu sou um pouco contra isso. Eu acho que o Enem, ele acaba aceitando mais coisa. E aí é o que a gente vê, essa discrepância de nota depois dos estudantes. Que um estudou pra caramba, fez uma redação super bacana, tirou 700, o outro colocou um negócio totalmente aleatório e aí ganhou 960. São essas discrepâncias que a gente enxerga depois. E lá vou eu criticando o Enem. Meu Deus. A professora que não cansa de criticar o Enem. Bom, falei muito da estrutura e falei muito nisso. Vou agora começar com vocês 1984. Então, para quem estava ansioso, este é o momento. Bom, primeira coisa aqui que eu quero diferenciar com vocês é a ideia de totalitarismo para a ditadura. Não sou professora de história, então eu me apoiei aqui em um site que explica a respeito disso para trazer os conceitos, mas a gente pode debater, até mesmo para poder enriquecer mais o nosso próprio vocabulário. Por que não, né? Redação também é um pouco disso. Vocabulário não, conteúdo e repertório. E vocabulário também, de certa forma. Então,
Vamos lá. Totalitarismo é um regime que, além de autoritário, ainda promove esforços para controlar e regular todos os aspectos da vida pública e privada. Então, olha só, todos os aspectos da vida pública e privada. Dentro de regimes totalitários, a vida de cada cidadão é monitorada pelo grupo no poder, que controla cada instituição governamental. Valoriza-se também a lealdade ao partido ou grupo no poder, contrário de pluralismo, um sistema em que há liberdade de pensamento, de crença e respeito aos direitos fundamentais. Então a gente já viu aqui que o totalitarismo, ele é algo extremamente invasivo. Não existem direitos e garantias fundamentais em um regime totalitário. Aí vamos para a ditadura. Ditadura se refere estritamente a um regime autoritário, comandado por um líder ou grupo com excessivo poder. Percebam, um é o poder total, no outro é um excesso de poder, sem consentimento popular e que se utiliza da força para manter sua liderança. É o contrário de uma democracia, no sentido de que é um governo sem consentimento do povo. Então a gente percebe a diferença do totalitarismo, ele é mais invasivo, ele controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. Então não existe diferença entre público e privado. Tudo faz parte do controle do partido, do grupo que está no poder. Na democracia, a gente ainda consegue perceber alguns limites, tá? Ainda que pequenos, em relação à esfera privada. Beleza? E aí agora, algo que foi muito falado na live da UERJ, a respeito de 1984. A ideia é de que a obra, ela representa um mundo do avesso. E aí, quando eu digo esse mundo do avesso, é porque a primeira coisa que pode fazer com que a gente enxergue esse mundo de cabeça para baixo são os ministérios. O próprio slogan do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão. Olha isso, guerra é paz. Já traga um conceito totalmente oposto. A guerra não é paz, a guerra ela é destruição. A liberdade ela não existe, todos estão presos. Todos devem respeitar e obedecer aquilo que o partido impõe. Então, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Na verdade, a ignorância é o pilar que permite, que possibilita toda essa manipulação dos indivíduos. Então, na distopia, o que a gente tem? Nós temos um tipo de sociedade totalmente de cabeça para baixo. É um tipo de sociedade em que nós não percebemos direitos e garantias individuais, é um tipo de sociedade em que não existe o individual. O que existe ali é opressão, privação, e todos devem pensar, agir igual, ninguém pode ser diferente. E aí, o professor disse uma coisa que eu achei muito interessante. A perfeição se destaca. O que seria essa perfeição, gente? Seria algo oposto. Na distopia, a gente tem a imperfeição, ou seja, tudo de cabeça para baixo. Nada funciona adequadamente. As pessoas elas não são livres, as pessoas são oprimidas. O imperfeito. Tudo que não for bom faz parte da distopia. Se tudo que não for bom faz parte da distopia, algo que seja perfeito não pode fazer parte dela. Então é por isso que se destaca, porque não pode haver perfeição. E aí ela é o oposto da utopia. Na utopia, quem vai se destacar? A imperfeição. Por quê? Na utopia tudo é perfeito. Há uma sociedade extremamente utópica. É a sociedade idealizada dos sonhos. Aqui na distopia é a sociedade idealizada do mal, do caos. Aqui reina o caos. E aqui não, aqui reina a perfeição. E aí eu até questiono vocês, né?
até que ponto viver em uma sociedade extremamente utópica e perfeita não acaba sendo um caos mental, porque você não pode ser você, agir como você gostaria de agir, você tem que agir sempre dentro das normas padrões. Então, assim, você não tem direito também, se nós formos começar a refletir aqui, gente, vamos embora, botar a cachola aí pra refletir a respeito disso. Então, na utopia, o que acontece com o nosso cérebro? O que acontece com a gente? Nós temos de ser o tempo inteiro perfeitos, fazer aquilo que os outros esperam que nós façamos. Já na distopia, o que vai acontecer isso também? Nós precisamos fazer aquilo que o partido quer que a gente faça. Só que aqui a gente não pode dar margem, assim como na utopia, para fazer aquilo que nós verdadeiramente temos vontade. Por quê? Em uma, você pode provocar a desestabilização por sair do ideal, e na outra por tentar atingir um ideal mais igualitário, fugindo da opressão. Então, até que ponto a distopia e a utopia não acabam aprisionando um indivíduo? E aí eu vou além com vocês, hein? Quem aqui leu O Triste Fim de Policarpo Quaresma? Pois é, Triste Fim de Policarpo Quaresma, o que ele queria? Uma sociedade utópica. Ele chegava a ter pensamentos ufanos. O que seria esse ufano? Extremamente patriota e nacionalista. E era assim que ele queria que as pessoas fossem. O Policarpo lutava por uma sociedade utópica, uma sociedade extremamente nacionalista e patriota. Até que, de que forma que a gente não consegue linkar as duas coisas, né? A distopia e a utopia. A sociedade totalmente idealizada para o bem e a sociedade totalmente idealizada para o mal. Fica aí esse questionamento para vocês. O professor falou muito a respeito dessa distopia e utopia. Então, eu acredito que possa linkar o tema da redação possa trazer algo no sentido de a idealização de uma sociedade. Até que ponto isso não provoca na cabeça das pessoas um sentimento de inadequação. E essa busca pelo ideal, essa busca por uma sociedade totalmente igualitária, não beire o fanatismo e acabe levando essa sociedade, essa população, para o abismo, né? Então, vamos lá. 1984 representa esse mundo do avesso. Uma utopia pode, por exemplo, ser mantida a partir da criação de uma distopia. Então, percebam, olha aqui o link uma coisa com a outra. Uma sociedade dos sonhos e totalmente idealizada pode ser mantida a partir da criação de uma distopia. Se é uma história contada pelo ponto de vista da classe privilegiada, eles podem considerar uma utopia. Agora, do ponto de vista de quem é explorado para sustentar essa classe privilegiada, é uma distopia. Alguém aqui consegue me dar algum exemplo histórico que represente exatamente essa frase? Em que para uns era uma sociedade totalmente maravilhosa e para outros um verdadeiro pesadelo distópico. Alguém consegue me dar um exemplo? O apartheid. Beleza, Camila. Alguém tem mais algum exemplo? Isso aí, Richard. Muito bom que vocês dois disseram, Camila e Richard. A escravidão é um excelente exemplo, um excelente e drástico e triste e horroroso exemplo que nós temos. É a nossa eterna dívida histórica. Vamos lá. Em termos de sociedade, caracterizamos a distopia pelo autoritarismo, a opressão, a falta de liberdade, baixa qualidade de vida e quando há sofrimento desnecessário. Muitas vezes, esse sofrimento tem um objetivo que é sustentar as vantagens de um grupo específico. A escravidão no Brasil, por exemplo, foi uma distopia? Claro, ela pode ser caracterizada como uma. A escravidão foi uma criação humana, não era uma inevitabilidade, como um desastre natural ou uma doença sem cura. Na perspectiva dos povos que foram escravizados, claro que era uma distopia, mas na perspectiva dos senhores de engenho, era uma utopia, um bom lugar para se viver. E aí vocês perceberam esse link.
Utopia e distopia. Por que esses dois conceitos, de certa forma, eles acabam sendo trabalhados juntos? Porque para o Winston, para a Júlia, aquilo ali era uma distopia. Mas e para o grande irmão? Era uma utopia. Era a sociedade dos sonhos, era a sociedade que ele planejou para que ele tivesse o poder, para que ele dominasse. E agora, outro ponto que eu achei muito importante também trabalhado na live. A teletela como a protagonista de 1984. Ela pode ser... Eu já dei a resposta. Ai, eu sou ótima. Eu botei aqui uma pergunta para fazer para vocês, para ver o que vocês iam me responder, e eu imediatamente já trouxe a resposta. Olha, gente, a professora tá ótima para aplicar a prova, essa professora, né? Tá ótima, já vai ler a questão pro aluno dando a resposta. A teletela pode ser considerada a verdadeira protagonista? Sem sombra de dúvidas, pode sim. Por quê? Porque tudo se passa ali. A teletela, olha, aqui são duas palavras que vocês podem gravar, tá? A teletela, ela é como se fosse Deus ali naquela sociedade. Ela é onipresente, onisciente, onipotente. O grande irmão, ele representa essa força. E quem, na verdade, nós podemos enxergar como grande irmão? A teletela, a tela. E aí um ponto interessante, qual é? O que essa tela, ela promove? Ela promove o distanciamento, ela promove as relações frias, relações planas, relações superficiais, onipotência e onipresença do grande irmão. E agora eu faço uma pergunta para vocês, dessa vez eu não respondi. O que há em comum entre a tela de 1984 e as telas do século XXI? Olha que ironia, né, gente? Estamos aqui todos conectados por meio de uma tela. Mas espero eu que, diferente da tela do grande irmão, aqui a gente tem bastante, por mais que distante, esse calor, essa reciprocidade, essa vontade de estar aqui. E aí, o que vocês me dizem? O que há em comum entre essas duas telas? Somos constantemente vigiados pelos algoritmos, exatamente. Somos constantemente vigiados. E o pior, chega um determinado momento que nós não temos ciência do quanto nós estamos sendo vigiados. De tão absurdo que isso se tornou, a gente não tem mais noção da amplitude da nossa falta de liberdade. Olha que loucura, né? Você faz um cadastro no Facebook, aquilo ali já tem seus dados, muitas vezes acaba pedindo autorização para sua localização, e a partir daquilo ali você começa a receber serviços, produtos, uma forma de fomentar o capitalismo, fomentar o materialismo, e a gente acaba se perdendo nisso. É muito complicado. As nossas conversas não são mais privadas, porque o telefone, entre aspas, escuta o que a gente diz, e isso reverte pra gente em forma de produto e serviço, e alguém lucra com isso, e alguém lucra muito com isso. Tanto que os nossos dados, vira e mexe, são vendidos para algumas empresas. Gente, a seriedade disso é tão grande que esse acesso aos nossos dados, ao nosso comportamento digital, influenciou nas eleições. Tanto aqui no Brasil nós pudemos ver isso, quanto nos Estados Unidos. Olha como isso é grave. É algo muito sério que às vezes a gente não tem dimensão. Deixa eu ver aqui qual foi o que colocaram no chat. Relações rasas e cada vez mais automatizadas, perdendo aos poucos a subjeção. Perfeito, Richard, perfeito. Já sabe então que se cair alguma coisa referente a isso, vocês podem falar a respeito do quanto as nossas relações têm se tornado cada vez mais frias e distantes por conta dessa tela. A tela que está movimentando a nossa vida. E agora, com a pandemia, a tela se tornou algo ainda mais presente na nossa vida. Porque as relações de trabalho passaram a ser em maioria por aqui. Antes, o que seria uma aula presencial, com contato entre o aluno, contato para você corrigir uma redação, você pegar a folha, ver a letra do aluno, isso já não tem nesse momento. Alguém quer falar alguma coisa? Essa invasão da privacidade, né? Até que ponto
o governo mostra, né, portais de transparência, né, de gastos públicos, mas também há essa violação do nosso direito à privacidade, né, que fica diminuído, sendo que deveria haver transparência maior para as situações públicas, né, do governo. Exatamente. Do Estado, e não do indivíduo em si. Perfeito, Camila. Exatamente isso. Júlia, relações raras, mais frias, por parte do governo, quanto por pessoas físicas que vendem vidas falsas pelas redes. É Natália. Muito bom, Natália. Júlia, relações raras, mais frias e distantes favorecem uma alienação. Perfeito. Nossa, vocês estão maravilhosos. É isso mesmo. Natália, Camila, Richard, Júlia. Isso, perfeito que vocês disseram. A falsa sensação de proteção. Nossa, Yasmin. Caraca, muito bom. A gente compra e paga por telas para monitorarem a gente o tempo inteiro, para nós nos sentirmos seguros. Vide as câmeras de segurança. O sorria, você está sendo filmado. E isso é bem problemático também. Antigamente o Rafa cantava, né? As grades do condomínio são para trazer proteção. Agora são as câmeras, né? Que são para trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se somos nós que estamos nessa prisão. Então, além das grades do condomínio, agora a gente tem as câmeras de segurança. E eu acabei cantando pra vocês, porque eu tenho que cantar, gente. Devo ser uma cantora frustrada. Tinha que ter o The Voice Teacher, que aí eu ia me inscrever lá. The Voice Professor, ia lá eu me inscrever, ia ser rechaçada, ninguém ia virar cadeira pra mim com a minha voz aqui, linda. Eu ia ficar lá com a cara de tacho. E aí, olha só, trazer aqui pra vocês um mapa mental de 1984. O que eu vou querer que vocês façam? Quem puder imprimir, beleza. Quem não puder imprimir, melhor ainda. Sabe por quê? A escrita faz com que vocês fixem mais o conteúdo. Então, o que eu quero de vocês a partir desse momento? Eu vou explicar esse mapa e aí vocês vão receber o material, tá? Fiquem tranquilos. A Mari e a Bárbara vão passar para vocês. Meus alunos irei passar para vocês também. Então, podem ficar de boa, vocês vão receber. Eu gostaria muito que vocês passassem isso para o caderno, que vocês imprimissem e explicassem. Vamos lá. Obra 1984, do George Orwell. O que a gente tem nessa obra? Um regime totalitarista. O que um regime totalitarista tem como ferramenta? A manipulação. E a partir do que essa manipulação é feita? Qual é como que essa manipulação se dá nessa sociedade? A partir da quebra da privacidade, ou seja, com a invasão da privacidade. E aí, um dos pontos que demonstram essa invasão de privacidade, qual é? É a polícia do pensamento. Por quê? As pessoas não têm nem privacidade de pensar, elas são vigiadas o tempo inteiro. E aí, essa polícia do pensamento, ela faz com que as pessoas não tenham liberdade de expressão, elas acabam percebendo uma semântica distorcida. O que é essa semântica distorcida utilizada pelo partido? É o Ministério do Amor, que na verdade tortura, é o Ministério da Verdade, que na verdade mente. Olha, o Ministério da Verdade, que na verdade mente. Meu Deus. É o Ministério da Verdade, que serve para mentir, para criar notícias falsas que promovam o partido. E aí, se vocês forem lembrando demais, vão colocando aqui pra gente debatendo esses ministérios que estão o quê, gente? Do avesso. Estão do avesso. Essa semântica distorcida. A nova fala. E o que é essa nova fala? É uma forma que o partido criou de quê? Restringir o vocabulário das pessoas. Mas por que eles querem restringir o vocabulário? O que tem a ver a língua? Caramba, a língua, ela tem uma função social. Essa função social da língua é o que possibilita a nossa interação, a nossa troca. Se nós temos uma língua que cada vez mais reduz esse vocabulário, o que ela faz com a nossa mente, com o nosso poder de pensamento? Ela comprime, impede que a gente possa interagir, que a gente possa questionar. Questionar é algo que não pode existir em um regime totalitário. E mais do que isso, essa língua enxuta, ela faz o quê?
além de bloquear o pensamento e além de impossibilitar as relações sociais? Qual é o outro ponto que a gente pode colocar? Ela faz com que as pessoas acabem bloqueando a própria mente. Para quê? Para receber novas informações. Então elas acabam esquecendo. Elas vão deixando que as coisas fiquem perdidas no buraco da memória. Porque elas não encontram nem mais, não tem mais um vocabulário para elas poderem expressar o que elas sentem e o que elas pensam. E aí, essa polícia do pensamento, por meio desses mecanismos aqui, o que vai levar? Ao crime ideia. Quando você burla essa polícia do pensamento, quando você pensa, quando você reage, quando você questiona, o que você está fazendo? Você está praticando um crime, o crime do pensamento. E esse crime do pensamento leva a quê, gente? Leva a tortura. E qual é o final dessa tortura? Você é torturado, torturado, torturado. E o que acontece com você ao final? Você é vaporizado. Vupt! Você não morre, como o próprio Winston diz em um trecho do livro. Você é vaporizado. Você simplesmente some e não tem mais nenhum relato a seu respeito. Você desaparece. O que significa essa vaporização? É uma forma de evitar mártires, evitar figuras que possam, de alguma forma, trazer o exemplo para que aquele grupo queira sair de determinada situação. Então é muito mais fácil fazer com que as pessoas sejam vaporizadas, esquecidas, que não se fale mais nelas. Então todos os registros dessas pessoas, eles são apagados. E aí, chegamos aos 4 conceitos da obra 1984. O conceito do grande irmão, do duplo pensar, 2 mais 2 igual a 5 e o buraco da memória, que a gente vai trabalhar agora. Então, perceberam aqui nesse mapa mental qual é a ideia? A ideia é vocês olharem e vocês conseguirem explicar esses pontos. E melhor ainda, sabe o que vai ser? Se vocês conseguirem pegar trechos do livro e colocar aqui, o que você pode citar para ser regime totalitarista, o que pode servir para demonstrar essa manipulação, a invasão de privacidade, cada um desses tópicos. Se vocês conseguirem encontrar uma frase do livro para poder elencar isso, uma cena, também vai ficar bem bacana. Bom, e aí eu trouxe um texto para nós comentarmos esses 4 conceitos. Vamos lá. Mantenham aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma informação, podem mandar. Bom, o mundo descrito por Orwell é o de uma guerra perpétua, acompanhada pela vigilância governamental e manipulação pública. Então, como essa guerra do partido, ela se dá de 2 formas. A vigilância governamental e a manipulação pública. 2 ferramentas utilizadas para o partido permanecer no poder. Universo concebido com o objetivo de mostrar os perigos do totalitarismo, que, se não combatido, pode triunfar em qualquer lugar. Nos anos recentes, porém, as descrições de Orwell passaram a se parecer cada vez mais com a realidade. Entenda os conceitos e como eles se relacionam com o mundo atual. Então, deixando claro que isso aqui é da revista Galileu. É uma revista séria que traz bons conteúdos, por isso eu trouxe aqui. E eu achei interessante o fato do texto apresentar esses 4 conceitos e trazer exemplos da realidade. Vocês podem questionar esses exemplos? Óbvio que sim. Estamos numa democracia, galera. Questionar, debater, é isso mesmo. A UERJ quer isso, quer que vocês debatam. Que vocês não, é isso mesmo. E vai ali, abaixa a cabecinha e fica assim. Não, tem que ser assim, universo amplo. Olhar alguma coisa e questionar, perguntar por quê. É isso. Então, ninguém é obrigado a concordar com as coisas. Mas se for discordar ou se for concordar com algo, lembre-se, coloque uma comprovação, para não ficar algo solto. Então, primeiro conceito, o grande irmão. Na sociedade de 1984,
Todos estão sob vigilância do governo por teletelas bidirecionais que funcionam tanto como televisores quanto câmeras que filmam quem está na frente delas. E aí, oi? Eu juro que eu ouvi alguém perguntar, gente. Juro. Isso, estou ouvindo coisa, mas eu escutei alguém perguntando. Hoje pode ser comparado às redes sociais. Então, ó, o grande irmão, com quem a gente consegue comparar o grande irmão? Com as redes sociais, com as quais voluntariamente compartilhamos nossas informações, mas também coletam e processam nossos dados sem que estejamos totalmente cientes. Se alguma vez você já sentiu que o Instagram, o Facebook ou outro aplicativo leram a sua mente, quem nunca sentiu vontade de comer pizza e de repente viu surgirem anúncios de delivery de pizzas em suas redes? A culpa é do Big Brother. E aí, eu até pego esse gancho de Big Brother para falar para vocês que o programa Big Brother, ele foi inspirado em 1984, tá? Então, tem esse detalhe aí. No documentário Dilema das Redes, cadê? Tem uma frase bem legal. Existem duas indústrias que... Ai, eu sei, eu vi esse documentário e eu fiquei chocada quando eu vi isso, Tailane. Existem duas indústrias que chamam as pessoas de usuários, a de drogas e a da internet. E é verdade mesmo. E se você parar pra pensar, funciona como uma droga. De algum jeito, as pessoas estão cada vez mais viciadas nas redes sociais. Tanto é que tem gente que entra em depressão por conta do uso excessivo dessas redes. Vídeo no Instagram com essa ideia, com essa venda de vidas ideais, de vidas que provocam na gente certo desconforto. E galera, o negócio tá tão sério, eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existem modelos virtuais. Então, são bonecas virtuais que parecem seres humanos e que fazem propagandas de produto. Então, a empresa vai lá, criou uma boneca virtual que é totalmente perfeita, sem ruga, corpo maravilhoso ali, maravilhoso para os padrões da nossa sociedade, porque maravilhoso não é isso, maravilhoso é ser feliz, como cada um se enxerga. Cria aquele padrão de corpo, aquele padrão estético que todo mundo acha maravilhoso e fica ali, ai meu Deus, quem nunca sofreu com isso, não é? Eu então que sou baixinha, meu Deus do céu, como sofro com isso? Tá ali o padrão exposto e aquilo ali vende. E o pior de tudo é que as pessoas, além de seguir e receber recomendação de maquiagem de modelo virtual, né? Maquiagem de modelo virtual, tá ali. Tá fazendo com que as pessoas se sintam cada vez menos enquadradas, cada vez menos felizes e satisfeitas com quem elas são. Então é extremamente preocupante isso. Muito bom, Tailane. Então é essa culpa, o Big Brother ele foi inspirado em 1984. E aí eu vou deixar até uma dica para vocês procurarem um texto que fala a respeito do panóptico. Aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do panóptico. Panóptico foi um modelo de prisão inventado que havia uma torre no meio, era tudo redondo, e a partir daquela torre, quem ficava ali no controle conseguia ter uma visão 360 de tudo o que acontecia. Isso era um modelo mesmo de sociedade que tentaram implementar, né? Professora, Oi, Camila. Por exemplo, eles usam, né, o grande irmão, mas na verdade não é um irmão. Na verdade, isso é uma mentira, né? Então, eles se utilizam de palavras sutis, assim, acolhedoras, e que, na verdade, é o oposto disso, né? É uma mentira. Isso aí, é a semântica distorcida que a gente viu lá no mapa mental. O Ministério do Amor, que não é do amor, a guerra é paz, que não é paz, é destruição. Perfeito o que você disse, Camila, perfeito. Muito bom. Obrigada. 2 mais 2 igual a 5. É o conceito segundo o qual o controle sobre a realidade física não importa, desde que as percepções sejam controladas para se adequarem ao desejo das autoridades. É como se a mentira passasse a ser considerada verdade ao se tornar uma crença coletiva, como resultado da conta 2 mais 2, que, mesmo matematicamente conhecido e justificado como 4, é derrubado em favor de outro resultado. Olha aqui, ó. Mas conveniente. É aquilo que é conveniente para quem está no poder.
A lógica hoje se aplica às fake news. A informação em si deixa de ser importante e o que passa a valer é a fonte de onde ela veio. Se fulano disse, é porque é verdade. Ou, se está na internet, é porque é verdade. E aí eu chamo a atenção para vocês de uma coisa que é muito grave mesmo, kit Covid. Olha o exemplo aqui. Ah, Catarina, por que você está falando isso? A Anvisa, pesquisadores de universidades renomadas já disseram, médicos, ou seja, especialistas já falaram que o kit Covid, ele não promove nenhum tipo de prevenção. Pelo contrário, se a pessoa pega o vírus, né, o coronavírus, e ela tomou esse kit Covid, ela pode ainda agravar o caso dela. Já existem notícias, fatos comprovados de pessoas que tomaram esses remédios do kit Covid e por conta disso tiveram, no decorrer, né, do tempo, acabaram tendo coronavírus e por conta dessa medicação tiveram um agravamento na doença e precisaram fazer transplante de fígado. Não sou eu que estou dizendo, tem notícia, tem comprovação disso, tem ciência no meio. Então assim, não tirei da minha cabeça. Tá? É uma ótima ideia desse 2+2 igual a 5. Esse maldito desse kit Covid. Infelizmente, tenho conhecidos que passaram por isso, que tomaram e que tiveram agravamento nos sintomas da doença e acabaram sendo internados e por conta do agravamento no quadro. Então, assim, além de tudo, além de ter a comprovação científica, ainda tive a desgrama de ter experiência próxima a mim em relação a isso. Enfim. Buraco da memória. No livro, seria qualquer mecanismo usado para alterar ou destruir documentos, fotos, gravações e textos considerados inapropriados na tentativa de dar a impressão de que algo nunca aconteceu. Quase como um tipo ainda mais grave de censura, pois tem como objetivo reescrever a história para que se torne conveniente. Aí vou parar aqui para trazer um exemplo para vocês. Também comprovado, notícia, aconteceu. Durante um dos exames do Enem, parece que tinham fiscais dentro de algumas escolas que estavam aplicando a prova, procurando para ver se tinha o termo ditadura, porque não poderia ter ditadura escrito na prova, já que, segundo algumas pessoas, o Brasil nunca teve um regime ditatorial. Então, uma tentativa de você apagar dos livros de história o período da ditadura militar aqui. Outro exemplo, então, de buraco da memória, essa tentativa de apagar algo ruim para beneficiar um determinado grupo. Pode ser comparada à declaração do Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro, que afirmou que pretende recontar os mortos pela Covid por considerar os dados fantasiosos, ou a tentativa de considerar a causa da morte, parada cardíaca, e não Covid-19, para mascarar os dados, quando na prática a parada total do coração é sempre causa literal da morte de uma pessoa. O que provocou a parada é que deve ser levado em consideração. Então aqui foi a exposição desse artigo, né? E aí temos essa informação. E aí vamos para o duplo pensar. O 2+2 igual a 5 só é possível graças a um fenômeno mais profundo, chamado por Orwell de duplo pensar. Trata-se de aceitar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, mas sem noção de que se trata de uma contradição. É isso que difere duplo pensar da hipocrisia ou da neutralidade. É o poder de manter duas crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, de contar mentiras deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas, e esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente. No mundo atual, seriam fatos alternativos, como a tese de que o nazismo era de esquerda, ou na atual conjuntura de pandemia da Covid, de que a doença não passa de uma gripezinha, mas usar máscaras e fazer manifestações dentro do carro para se proteger. Qual é a consequência do duplo pensamento, galera? É o de não pensar mais. Isso aqui, ó, esse não pensar mais, foi falado na live. É o objetivo de você criar duas contradições na mente de uma pessoa, fazer com que ela questione tanto o que é verdade do que não é, e aí ela acaba sem saber no que acreditar e ela começa a não pensar mais, porque ela não consegue ter uma identidade de pensamento, ela não consegue ter formar uma opinião a respeito de determinada coisa.
Um exemplo bom para ilustrar isso aqui é quando Winston tenta compreender o que era o passado, porque ele começou a esquecer a verdade, ele começou a esquecer o que havia acontecido, se realmente era ruim, se não era, ele já tinha dúvidas a respeito daquilo. Então ele começa a entrar num processo de que o esquecimento passa a ser presente e constante na vida dele. Outro conceito interessante para abordar também. E aí, pra gente finalizar, eu trouxe, vou ler com vocês algumas dessas frases, desses trechos que eu tirei do livro 1984. A página que vocês vão encontrar aqui é para quem tem esse modelo aqui, ó, esse livrinho da capa colorida. É porque existem outros na internet, existem outras capas, né, outras edições. E tem a galera também que lê online e tudo mais. Então são essas páginas aqui. Teve alguns que eu tirei também de livro online. Só não vou me lembrar aqui quais foram. A maioria desse livro da capa colorida. Então, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É exatamente a semântica distorcida. É aquilo até que a Camila reforçou falando pra gente. O grande irmão, que na verdade não é irmão, né? Tá mais pra... sei lá, gente, nem consigo encontrar um adjetivo pra isso. O mais horrível dos 2 minutos de ódio, 2 minutos de ódio, não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, e aí aqui, vamos botar um azinho, o desejo de matar, de torturar, parecia circular pela plateia. Olha só isso aqui, né? Parece até o que a gente vê hoje em dia em relação a vários partidos políticos que tentam exaltar essa fúria. E aí eu preciso trazer um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não sei se todos vocês são do Rio, mas para quem não é, já fica até sabendo da história. Tivemos aqui na época, então, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Pra ver como é que o nosso estado está complicado. Quebrando a placa de uma vereadora que foi morta. E aí a gente percebe que naquele ato tem o vídeo, os 2 minutos de ódio que estavam ali presentes, porque as pessoas estavam incitando a violência naquele momento, ditando frases de ordem e tudo mais para que a placa fosse quebrada. Pouco tempo depois, esse candidato venceu as eleições e ano passado foi afastado do cargo, se não me falha a memória, até preso, por corrupção. Então aí a gente consegue já enxergar diversos pontos de 1984 na realidade, aquela famosa hipocrisia. E aí ninguém segura a língua da professora, né? E a professora que fala, meu Deus do céu. Jesus. Aqui repetido. Quase todas as crianças eram horríveis atualmente. Elas eram transformadas em selvagens incontroláveis de maneira sistemática. As canções, os desfiles, os rifles, as bandeiras, as marchas, os exercícios com rifles de brinquedo, as palavras de ordem, o culto ao grande irmão. Tudo isso para eles era uma espécie de jogo sensacional. Chegava a ser natural que as pessoas com mais de 30 anos temessem os próprios filhos. O que o partido fazia? Ele pegava as crianças e já as colocava no caminho para seguir e para se tornarem verdadeiros, esqueci a palavra, detetives, não é detetive que eu queria, fiscais, isso, verdadeiros fiscais extremamente leais ao partido. Então, eles já tinham isso na base deles, para fazer com que o partido perpetuasse. Ao futuro ou passado, há um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade exista e em que o que for feito não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento, saudações. O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Isso aqui frase célebre, né, gente? O pensamento crime não acarreta a morte. Ele é a morte. Pensar é a morte para essa sociedade. Então, não pense, né? É o que eles gostariam que
os indivíduos fizessem. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se a história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Essa aqui é outra também que é importante vocês grifarem, sabia? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente... meu Deus, esqueci tudo. O que vai acontecer aqui? Esse controle dos fatos faz com que eles sejam facilmente manipulados. Para quê? Para que o partido os molde. Então, o que eles fazem? Vamos comigo. Eles modificam o passado. Hoje, aqui no presente, eles modificam os fatos passados. Sumiu a minha face? Voltou, gente? Voltei? Não. Ué, que estranho. Não dá mais para ver você. Ninguém tá me vendo? Só a sua foto. Ué, que coisa esquisita. Voltou. Ai, que bom. Então, o que vai acontecer? Vem comigo. Eu tô aqui no presente. O que eu faço? Eu quero que as pessoas acreditem na minha versão da história. Então, eu vou modificar o que eu fiz no passado. Modifico a história passada para ela me favorecer. Então, eu modifiquei o passado para que no presente eu me beneficie disso. E aí, qual é a consequência? Eu manter o meu governo, o meu partido no futuro. Então, eu vou conseguir perpetuar a minha força, eu vou conseguir manter a minha força. Vou conseguir fazer com que as pessoas continuem acreditando naquilo que eu estou dizendo. Então, eu modifico o passado para controlar o presente e, a partir disso, conseguir continuar controlando no futuro. Ficou claro? Porque eu sei que essa frase, às vezes, gera um pouquinho de dúvida, gera um certo conflitozinho. O partido não se interessa pelo ato físico. É com os pensamentos que nos preocupamos. Não apenas destruímos nossos inimigos, nós os modificamos. Nós os modificamos. Onde que a gente pode ver essa parte da modificação do indivíduo? No processo de tortura do Winston. Ele estava aguentando a tortura, ele ainda continuava amando a Julie. E estava torturando. Chegou um momento que descobriram qual era o maior medo dele, que era de ratos, e colocaram os ratos ali na frente dele. E foi ali, naquele momento, que ele deixou de amar a Júlia. O processo de tortura foi tão grande que ele desejou que ela sofresse e não ele. Isso aqui, nós modificamos. Eles modificavam quem eles consideravam inimigos. Não é você matar, é você fazer com que aquela pessoa que não aceita os seus pensamentos passe a aceitá-los verdadeiramente. Então, foi isso que o partido fez com Winston. Esse 2 mais 2 é igual a 5 é essa modificação do psicológico, essa modificação do mental. Enquanto Winston ainda nutria qualquer tipo de amor pela Júlia, ele ainda não estava 100% dominado pelo partido. Ele ainda precisava ser torturado até não existir mais nada dentro dele que não fosse lealdade ao grande irmão. E aí, tem uma parte aqui, esses aqui eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. E vou ler com vocês esse aqui, que foi exatamente disso que eu falei agora. Eu traí você, disse ela, a Júlia. Eu traí você, disse ele, Winston. Júlia tornou a dirigir-lhe um olhar de aversão. Às vezes, ela disse, eles ameaçam você com uma coisa que você não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. E então você diz, não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano e cicrano. E depois, você pode até fazer de conta que foi só um truque e que só disse isso para fazê-los parar, que não foi para valer, mas não é verdade. Na hora em que acontece, é para valer sim.
você pensa que não tem outra saída e está perfeitamente disposto a se salvar daquela forma. Quer que aquilo aconteça com outra pessoa, não está nem aí para o sofrimento dela. Na hora você só pensa em si mesmo. E é exatamente isso que o partido deseja. Que você só pense em si naquele momento. Para quê? Para destruir qualquer tipo de amor, qualquer tipo de laço que você tenha com outra pessoa, para que aquilo se torne lealdade ao partido. Porque o que é que esse partido distópico quer? Ele quer que você nutra ódio. O amor, sentimento bom, não faz parte dessa sociedade distópica, porque ela quer o caos. Então, o partido entra na mente das pessoas e as modifica. 2 mais 2 igual a 5. Bom, e aí pra gente finalizar, algumas sugestões que vocês podem fazer na redação de vocês para abordar o 1984. Contextualizar com trechos da obra. Nesse caso, pode-se fazer comparações. E aí que é importante, tá? Não é só vocês citarem algum trecho. Vocês precisam enquadrar esse trecho em alguma coisa. Como que vocês fazem isso? Enquadra esse texto na realidade. Em algum momento que você percebe que determinada cena ou conceito do livro se aplica ao que a gente está vivendo. Ou faz alguma alusão histórica. Aqui botei também as alusões históricas. Com outro ponto, abordar esses conceitos e como que eles se aplicam na realidade. Então, pensar o buraco da memória, pensar o grande irmão, e aí esse grande irmão vocês podem linkar até com esse dilema das redes, que é maravilhoso, vai ficar ótimo. Vocês podem linkar com literatura brasileira, que vai ficar bem bacana, com as nossas músicas, movimentos literários, tropicalismo, poesia marginal, beleza? Traçar um paralelo entre a ficção e a realidade. Voltando só aqui nesse conceito, como se aplica à realidade. Lembrar de Policarpo Quaresma e o desejo que ele tinha de ter uma sociedade extremamente patriótica e nacionalista, beirão do ufanismo, esse sentimento dele extremamente nacionalista, e comparar com alguns aspectos extremamente idealizadores também, de 1984, e traçar um paralelo entre a ficção e a realidade, que é o ponto-chave, essa comparação, porque é isso que vai o quê? Instigar a argumentação de vocês. Então, não é só expor fatos do livro, cenas do livro, é linkar com a realidade e argumentar, defender a tese de vocês a partir de contextos que foram lidos aqui, de conceitos que foram trabalhados por George Orwell. Linkar literatura e música brasileira. E aí eu dei a dica pra vocês, né? E até lembrei dessa do Rapa, que eu fiz essa modificação. As câmeras de segurança são para trazer uma falsa proteção, mas também trazem a dúvida se somos nós que estamos nessa prisão. Eu amo Rapa, gente. Frustrada porque eu não consegui ir no show deles. Pode falar, Camila. Então, às vezes eu fico preocupada em colocar assim, esses documentários, porque de repente o corretor, ele não assistiu esse comentário. E, por exemplo, se eu colocar essas músicas ou a literatura, é mais provável que o corretor também tenha conhecimento disso. Perfeito, então, Camila. Entendo completamente o seu receio e concordo com você. Porque dependendo mesmo do que você cita, o examinador não assistiu, não tem noção. Esse dilema nas redes, ele ficou bem falado mesmo. Então, acredito que os professores tenham uma noção disso. E, detalhe, se o que você for citar, você tiver muita propriedade, mesmo que seja algo que você acredite que o examinador não viu, você pode trazer uma pequena síntese do que é aquilo. Por exemplo, quer ver Black Mirror? Black Mirror é sempre muito bem elucidado, muito bem referendado. É algo que as pessoas hoje em dia têm noção. Mas aí, para você poder citar Black Mirror, você vai para um episódio específico. Então, você tem que fazer uma pequena síntese desse episódio, senão fica algo solto. É o mesmo que acontece quando você traz alguns filmes ou documentários que talvez você fique com receio se alguém assistiu ou não. Agora, concordo plenamente com você. Se for para escolher entre um e outro,
vai de olhos fechados na literatura e na música. Nessas músicas, né, mais conhecidas, eu ia falar literaturamente. Nessas músicas que abordam a literatura. Ok, muito obrigada. Bom, e pra gente finalizar, que eu vou responder as dúvidas de vocês, então fiquem tranquilos. Queria convidá-los, agradecer, né, novamente ao convite da Mariana e da Bárbara. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, que eu tenha de alguma maneira contribuído para o repertório de vocês, para a compreensão de vocês. Me coloco à disposição para ajudá-los, para tirar dúvidas também nos meus canais, que é o Instagram, e no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem me seguir, se inscrever no canal, eu ficarei ainda mais feliz. E obrigada por terem ficado até aqui, que eu sei que eu falo muito, por terem ficado até aqui comigo. Obrigadão. Vamos pro chat. Mariana foi maravilhosa. Obrigada, Mari. Professora, foi sensacional, muito obrigada. Valeu, Bárbara. Muito obrigada pela aula, Maria Eduarda. Valeu. O diferencial é que a prova da UERJ é corrigida presencialmente com os professores juntos. Acho que no caso desses devem se ajudar. Com certeza, Bárbara. E isso faz muita diferença. Os professores, eles podem sim ter um diálogo para poder sanar a dúvida ali naquela redação. Então, essa interação é ótima. A professora pode colocar como título 2 mais 2 igual a 5 ou fica muito abstrato? Júlia, você pode colocar, mas lembra de colocar entre aspas, porque esse 2 mais 2 igual a 5 é retratado no livro, então é como se você estivesse tirando um trecho do livro, mas aí em algum momento você traz esse conceito do 2 mais 2 igual a 5, para justificar por que essa foi a sua escolha. Não é, eu escolhi esse título. Não, é só você, em algum momento, encaixar aquele conceito e traçar com a realidade, ou traçar com a proposta que a banca apresentou. Beleza? É isso. Obrigada, Richard, Yasmin, Tailane, Marcelo. Gente, muito obrigada. Fiquei feliz de estar com vocês aqui. Eu amo dar aula, amo de paixão. Então, esse convite foi sensacional. Beijos e espero encontrá-los mais vezes e, principalmente, eu espero que quando essa pandemia acabar, o ERJ voltar, a gente marque um café maravilhoso por lá pra gente conversar, rir, e é isso. Vida que segue. Tchau, gente. Um beijo.